Este modelo é o chamado pequeno Rolls Royce, é o Rolls Royce 20 de 1927. Foi um carro que foi feito por encomenda por um capitão inglês, Capitão Ramsden, que comprou o carro na fábrica, o chassi, motor, grelha e pouco mais. E pegou nesse conjunto de grelhas, chassi e rodas e levou um carroçador inglês, Crosby Dunn, que fez esta carroçaria encomendada por ele. Este carro é interessante porque é um Rolls Royce apenas de 2 portas e é o carro feito para o próprio conduzir, era um carro que não era para o chofer conduzir, como era a maioria dos Rolls Royce. Portanto, é um carro que era usado certamente no dia a dia em Inglaterra, portanto em 27, o carro foi construído em 26. É um carro que tem um motor de 3.000 cm3, 3.100 cm3, 6 cilindros em linha. E é um carro que já tem uma particularidade, já tem travão de tambor às 4 rodas, o que não era muito comum na altura. Isto foi a transição. Tem características que se sente que foram estudadas na altura, não por designers, mas por artesãos muito bons. Por exemplo, a carroceria toda é feita em uma estrutura em madeira, depois é forrada com crina de cavalo e depois é forrada com um material que nós aqui chamamos pergamoide, que os ingleses chamam fábrica. Os ingleses dão o nome fábrica a tudo o que seja tecidos. Portanto, a carroceria é muito leve, é uma carroceria que é maleável, tem tendência a não partir e tem uma característica interessante, é que ela é climatizada, ela no inverno o carro não é excessivamente frio e no verão não é excessivamente quente. Dá um pormenor engraçado, que as pessoas não sei se bem. O emblema do Rolls Royce é estes 2 R's. Quando verem o Rolls Royce com o logo a vermelho, é que o Mr. Royce era vivo ainda. Quando ele morre, passa a preto. Esta peça que está aqui em frente na grelha é a conhecida a Lady, que é da Rolls Royce, com o emblema deles, feita por um escultor inglês, o Heinz, que fez a primeira e continua a ser igual. E atrás tem uma caixa, que é a mesma caixa que é o porta-bagagens. É uma peça completamente saliente do automóvel, solta do automóvel, que é a caixa para transportar, sei lá, os pertences da pessoa. Nesse aspecto é muito bem pensado. Por exemplo, ele tem um pormenor interessante que são as bancadas. Os estofos são muito bem desenhados, podiam ser desenhados hoje em dia. São umas baquetes curvas, e inclusivamente dentro tem uma peça que normalmente eles metiam em lã por baixo para avançar mais ou menos a costa e se adaptar à costa ao corpo do condutor. Tem pormenores interessantes. E há uma coisa que é muito interessante, mas isto é para quem sabe, é um carro que está muito original, pouco foi mexido, nunca foi restaurado, pequenas coisas, o teto, o interior foi, porque é forrado a pele de camelo, um tecido de pele de camelo, isto estava muito velho, os pneus como é evidente, e de resto, pinturas, retoques, mas de resto o carro está tudo original, o que é uma grande mais-valia para o automóvel. O Capitão Ramsden, inglês, esse era um homem com possibilidades financeiras. Segundo consta, ele levou o carro para a Índia, o carro andou lá imenso tempo. Também, segundo consta, passou para a Índia portuguesa quando ele veio para cá. Circulou muitos anos em Inglaterra. Sou membro do Clube Rolls Royce, eles têm a história toda. E há tempos recebi uma história de uma senhora interessante que disse que tinha visto este carro em Londres há muitos anos, com 2 dentistas a bordo, portugueses. Foram falar com ela e até inclusive parece-me que foram-lhe pedir gasolina. E eu falei com o senhor que me vendeu, que é um médico meu amigo, ele diz que realmente tinha 2 prémios em Inglaterra na altura que tinham este carro e que circulavam toda a Inglaterra com ele, como um carro normal. Depois, muito mais tarde, adquiri este carro, por troca com outro carro, e quando cheguei à Madeira com ele, fiz-lhe pequenas coisas, de manutenção, umas limpezas e tal. E o carro está perfeito, e ando com ele de vez em quando, e aqui a Madeira, como sabem, é uma região muito montanhosa, com grandes subidas e descidas, e eu vou a todo o lado com ele. Muita gente continua a achar que a Rolls Royce
É a melhor marca, os melhores carros do mundo de hoje em dia, e este, eu posso garantir, nesta época, provavelmente seria o melhor do mundo. Eu conheço este carro como os meus dedos, digamos, e mecanicamente este carro não tem nada a ver com os carros normais, é tudo bem feito. E sobretudo há uma coisa que as pessoas têm que saber. Um Rolls Royce é difícil partir um carro deste, ou estragar um diferencial, ou coisa assim, pelo motivo simples. A Rolls Royce não poupava, porque isto eram carros para pessoas de um nível económico muito alto. Enquanto num carro normal, por exemplo, um diferencial podia ter 20 parafusos, a Rolls Royce metia 50. Tinha uma peça qualquer do motor que levava 40 parafusos, a Rolls Royce metia 100 e tal. Um semi-eixo de um carro normal tinha X centímetros de diâmetro, um semi-eixo do Rolls Royce tem o dobro. Os travões do Rolls Royce é uma coisa brutal, o tamanho disto, portanto, são carros que não dão problema absolutamente nenhum. E se tiver gasolina, o óleo no carro, eu garanto que dou a volta a Portugal sem qualquer problema. São carros muito bem feitos. Completamente. As pessoas acham que uns riem, como é normal. Outros ficam olham para o carro como sendo um objeto estranho. Realmente não tem nada a ver com o carro, é quase um coche. E muitos vêm estabelecer conversa comigo, saber o que é, o que não é, quantos anos tem. Uma coisa que perguntam muito, que me detesta, é quanto é que vale. Sei lá quanto é que vale. Isto desperta sempre curiosidade. E sobretudo desperta curiosidade nos miúdos mais novos, dos 17, 18 anos, ficam maravilhados com o carro porque realmente é um objeto completamente diferente para eles. Os carros deles hoje em dia são eletrodomésticos que não dão problemas. Para ter um carro destes temos que ter uma certa mentalidade, uma certa cabeça. E mais, quando entramos dentro do carro temos que ter a noção de que estamos num carro quase com 100 anos. E se nós pretendermos ir para a estrada e pensar, ele está a andar, toda a gente está-me a ultrapassar, está a andar pouquinho, o melhor é vendê-lo. Eu não tenho esse problema. Para já, procuro não andar nas vias rápidas ou nas autoestradas. Estes carros não foram feitos para isso. Os carros são muito engraçados de conduzir e funcionam muito bem nas estradas secundárias, com curvas, o piso até pode deixar de ser muito bom, porque o rodado que ele tem grande, ele funciona quase como um Jeep. E funciona muito bem com curvas, contra curvas, com pequenas subidas, com pequenas descidas. Depois também é um carro que não é fácil de conduzir. Ele tem a caixa não é sincronizada, inclusive o travão e a caixa de velocidades são o volante é do lado direito, como se vê, e a caixa e a alavanca da velocidade e o travão também à direita, é muito complicado de entrar. Depois tem o avanço, tem a mistura, tem o acelerador de mão, tem as entradas de ar, tem uma série de coisas que a pessoa tem que tirar, quando vai a conduzir, tem que tirar partido disso, porque pode conduzir normalmente, mas se souber o que está a fazer e tirar partido do avanço, do acelerador de mão e da mistura, consegue tirar muito mais partido da performance do carro. É um carro que dá muito gosto de conduzir, não é só sentar e conduzir, a pessoa está a conduzir um automóvel, está a tirar partido de uma máquina. Isso dá muito prazer. A história dos colados comigo começou desde muito miúdo. Eu sempre gostei muito de automóveis, mas os automóveis modernos dizem muito pouco. Eu acho que é tudo muito igual, mesmo as grandes marcas há muito plástico, há mistura, as fibras de vidro. Eu gosto, e os carros clássicos, os antigos. Os clássicos para mim hoje em dia é uma definição muito complexa. Eu gosto muito dos carros antigos, os carros destes anos, dos anos 30, dos anos 20, ainda apanhando os 40. São carros que têm alma. A gente entra num carro destes e sente que eles têm alma, coisa que não acontece num carro moderno. Eu digo sempre, por exemplo, pego num Renault qualquer hoje em dia, a seguir dá-me um outro carro de outra marca, é igual, quer dizer, as diferenças não são nenhumas. E cada carro tem a sua característica própria, cada carro tem a sua maneira de ser conduzida. E é inexplicável. Eu sou uma pessoa que sou genuinamente um homem dos antigos. E tenho amigos meus que são dos mais clássicos, dizem-me, pá, não quero isso, porque isso não anda, e eu não estou interessado em grandes velocidades, dá-me muito prazer, porque eu entro neste carro
E imagina as histórias que este carro não tem no interior para contar. E isso parece não, mas diz muito. E é isto, é uma paixão, é difícil de explicar.